Olá, olá. Estamos aqui para mais uma correção das questões semanais. Bom, temos aqui novamente, né, o texto do Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance do Lima Barreto, e vamos então para a questão correspondente à questão 3 do simulado 23 do nosso livro, Português em Prosa, Verso e Questões. Bom, vamos lá. Primeiro item da questão 3. Pode-se afirmar que, embora em relação a núcleos diferentes, o termo no, destacado nesse trechinho, exerce duas funções sintáticas. Bom, o item está certo, né? Porque o termo no aí, que indica a contração, na verdade não é uma contração, né? Na verdade é uma adaptação para deixar a fala mais clara, né? Então, esse Nzinho aí presente no é uma marca de nasalização em razão de o verbo terminar com som nasal, faziam. Então, faziam ou fica difícil de falar, então existe essa adaptação fonética, né? Para melhorar, para que fique um termo eufônico. Então, faziam no almoçar. Esse o aí corresponde, então, ao pronome oblíquo no o, né? E aí, o que que acontece? Sintaticamente falando, a gente tem aí um objeto direto. Quem faz, faz alguém. No caso aí, né? Faziam, seus hábitos faziam ele. Ele quem ensinou, está se referindo aí ao Policarpo Quaresma. Então, a primeira função sintática desse o é transitivo direto. Só que ele também funciona como sujeito do verbo almoçar, né? Faziam ele almoçar. Então, o item está certo porque esse pronome exerce função de objeto direto, ao mesmo tempo que exerce função de sujeito da outra oração que tem o verbo almoçar como núcleo do predicado. Ok? Bom, item 2. Não se pode afirmar que os termos as necessidades do seu espírito, né? São três termos aqui. Vamos lá. Bom, que os termos as necessidades do seu espírito e do seu temperamento presente nesse trechinho aí exercem a mesma função sintática. Então vamos lá, ó. Enchiam os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e do seu temperamento. Bom, agradável é um termo, na verdade, uma palavra que é adjetivo, né? E aí, agradável a alguma coisa ou a alguém. Agradável é um adjetivo transitivo, digamos assim, ele vai pedir um complemento, né? E agradável às necessidades é complemento nominal de agradável. E lembrando, o termo que a gente classifica como complemento nominal ele tem algumas peculiaridades. A primeira delas é, ele sempre será preposicionado. Complemento nominal sempre vai ser preposicionado, certo? E a segunda peculiaridade é que o complemento nominal, ele pode se referir, ele pode completar o sentido de três classes de palavras. A primeira delas é o substantivo abstrato, certo? Não existe complemento nominal de substantivo concreto, somente de substantivos abstratos. Segunda classe gramatical que o complemento nominal completa é o adjetivo. E a terceira é complemento nominal, o advérbio. Então, o complemento nominal ele vai se referir, ele só existe, né, se ele estiver completando o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio, certo? Então, a gente tem aí as necessidades completando o sentido de agradável. Agradável é um adjetivo, então, a gente tem aí as necessidades como complemento nominal de agradável. Do espírito e do seu temperamento, esses dois termos referem-se a necessidades. Repare que necessidade é um substantivo abstrato, né? Substantivo abstrato é aquele que é, não depende de nada e nem de ninguém para que ele possa existir. Ou melhor, ele depende de algo, de alguma coisa para existir, ele não tem existência própria.
né? E aqui a necessidade também pode ser o nome do verbo relacionado ao verbo, né? Então, necessidade é o nome do verbo necessitar. Então, a gente tem aqui nomes de ações em geral também são considerados adjuntos, perdão, os nomes de ações também são considerados substantivos abstratos, né? Então, ataque, invenção, abolição e etc. Então, aí, necessidade é um substantivo abstrato, né? E do seu espírito e do seu temperamento são complementos desse substantivo abstrato, que é um substantivo, transitivo, digamos assim, né? Porque se a gente troca necessidade por necessitar, o verbo vai pedir um complemento, não é verdade? Então, o nome necessidade, ele também precisa de um complemento. Complementos esses que serão do seu espírito e do seu temperamento. Então, as necessidades do seu espírito e do seu temperamento exercem função de complementos nominais. E tem terceiro, vamos lá. Nesse trechinho aí, o autor valeu-se de um recurso estilístico chamado apossíntese. Vamos lá. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo e, embora tivesse de férias, para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às 9:30 da manhã. Bom, primeira coisa, o que é apossíntese? Que raio de nome é esse, né? Apossíntese está relacionado à colocação do pronome átomo, né? Nós temos três posições básicas para o pronome átomo em relação ao verbo. A próclise, que é o pronome antes do verbo, a ênclise, que é o pronome depois do verbo, e a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, quando a gente tem verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, certo? Só que, do que se trata a apossíntese? Também está relacionada à colocação do pronome. Só que a apossíntese, ela vai acontecer quando há dois fatores de próclise. Tendo dois fatores de próclise, o pronome vai ficar antes do segundo e depois do primeiro. Então, por exemplo, aqui nessa frase, ó, estamos falando de para os não perder. Eu tenho aqui o não como fator de próclise. E eu tenho o pronome antes dele. Só que nesse caso aqui, não se trata de apossíntese. Por quê? Porque nesse caso, apesar de eu ter o pronome antes do segundo, de um fator de próclise, no caso, eu não tenho um primeiro fator de próclise, certo? Então, se aqui eu tivesse um outro fator de próclise, eu poderia chamar de apossíntese. Como eu não tenho, na verdade, eu só tenho um fator de próclise. A apossíntese só pode acontecer se houver dois fatores de próclise, certo? Então, nesse trecho, não tem dois fatores de próclise. Então, o certo, inclusive, seria que a gente escrevesse como para não os perder. Ou, uma segunda forma possível seria para não perdê-los, devido ao fato de a gente ter infinitivo solto. Então, quando a gente tem infinitivo solto, antecedido da preposição para, né? Então, para resolver os problemas, para os resolver ou para resolvê-los, as duas possibilidades, tanto a próclise quanto a ênclise, são possíveis. Então, nesse caso, a gente não tem apossíntese porque não temos dois fatores de prótese e, inclusive, precisamos corrigir colocando o pronome para mais próximo ao verbo, ok? Finalizando, então, com o item 4. A função sintática do termo de si não é a mesma do termo de agir, ambos presentes em. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir. Bom, dentro de si, dentro de algo, dentro de alguma coisa, dentro de algum lugar. Então, olha só, dentro, a gente pode classificar essa palavra como um advérbio, certo? É um advérbio de lugar, dentro é um advérbio de lugar. De si está relacionado a esse advérbio, né? É um termo preposicionado relacionado ao advérbio. Qual é a função sintática desse termo? Um complemento nominal, dentro de algum lugar.
Então, esse de si é complemento nominal de dentro. Agora, impulsos imperiosos de agir. Então, o que a gente tem aí, esse de agir está relacionado a impulsos, né? Impulsos que são imperiosos e impulsos de agir. Esse de agir, ele especifica esse impulso. Esse impulso é para quê? Está relacionado a quê? A ação, né? Então, de agir é um adjunto adnominal do substantivo impulso, porque especifica esse tipo de impulso. Então, temos aqui funções sintáticas diferentes, correto? Bom, até a próxima semana com mais questões. Tchau, tchau.